Eu sou obrigado já a montar um CNPJ? Eu sou obrigado a montar o MEI? Existe um aconselhamento aí? Isso é uma pergunta muito importante. A gente tem um curso, inclusive, Tá. específico falando sobre formalização, que é exatamente para mostrar para as pessoas o seguinte: se eu não tenho CNPJ, eu estou atuando na informalidade. E se eu atuo na informalidade, eu estou sujeito a penalidades e problemas. É o que eu costumo brincar com os alunos, o RAPA. Ah, o RAPA, o RAPA, o Ah, RAPA. Quem é tá. que vai fugir do RAPA? É quem não Quem não está tem. formalizado, quem não tem o CNPJ. Então, assim, a ideia é sempre que, no mínimo, a pessoa, quando iniciar o empreendimento dela, o negócio dela, seja dentro de casa, seja na rua, seja vendendo um pão com café na porta da estação, que pelo menos ela tenha um MEI. Né? O MEI, Tá. hoje em dia, a taxa mais alta, se não me engano, está R$ 76. Ela vai pagar R$ 76 por mês. Vai estar resguardada em relação a INSS, se ficar doentado, se Vai poder, né? conta ali, tipo, Auxílio normalmente quem doença, né? empreende é sozinho. Ah, Então, ficou doente, quem que vai lá trabalhar? Não vai. Então, consegue essa questão do auxílio doença, consegue, conta tempo para aposentadoria e tudo. E assim, você tá na legalidade. Hoje, depois da uma lei de 2019 da liberdade econômica, dispensou praticamente todas as atividades do MEI hoje estão dispensadas de alvará. Né? isso é Então, importante. que antigamente Sim. tinha 180 dias para resolver, agora não. Tem que respeitar as regras, tem que respeitar a questão da vigilância sanitária, se for o caso, tem que respeitar todas, mas não tem a necessidade de correr atrás de ter esses alvarás e licenças. Isso se tiver formalizado. Entendi. Entendi. Outra coisa também que eu acho que é uma dúvida quanto que eu preciso ter para montar um negócio? Porque não Uhum. existe um valor, né, assim, mas É. existe uma, sei lá, eu acho que uma ideia, né? Uhum. Eu quero montar, por exemplo, eu acho que hoje que tá, depois nós vamos falar Uhum. as atividades que estão mais em evidência, que eu acho que é pet shop, assuntos da Uhum. beleza, Sim. mas existe alguma ideia? Fala, pô, quanto eu preciso para... É. Márcio, o que acontece? Tem dois tipos de empreendedores. Tá. Tem aquele que empreende por oportunidade e aquele que empreende por necessidade. Quem Tá. hoje empreende por necessidade, se eu virar e falar assim, você precisa de X, essa pessoa ela não vai ter. Então ela vai começar com o que ela tem. Entendi. É, Agora, quem empreende por oportunidade é diferente. Não, você tem a grana, você já planejou, você fez um plano Entendi. de negócio, você analisou e verificou se aquilo é viável. Normalmente é no plano de negócio que a gente identifica, primeiro, a viabilidade financeira, quer dizer, se esse negócio é viável ou não, e quanto de dinheiro eu vou precisar, quanto de capital de giro eu vou precisar, o que eu vou precisar para esse negócio, né, de fato funcionar. A maioria das pessoas não tem essa oportunidade. Elas vão começar com R$ 100 e faz a primeira receita de bolo de pote, vende com aquele Entendi. dinheiro, né? Então, assim, não existe um valor, mas a minha dica, né, vamos dizer assim, a minha recomendação é: você que hoje já empreende, você que hoje já vende na estação, dentro da tua casa, você precisa começar a analisar o seu negócio. Fazer o que a gente chama de um plano de negócio. Show. Identificar quem é o seu cliente, o que de fato aquela pessoa gosta, né? Será que o preço que você está cobrando é coerente? São levantamentos que a pessoa precisa, em algum momento, fazer. Comecei porque eu precisava vender, mas em algum momento eu preciso parar, colocar isso no papel e verificar. Porque às vezes eu tô num caminho X, que se eu tivesse num X mais um, eu teria um resultado muito Entendi. maior. Você vê que você respondeu duas perguntas que eu já tinha, que eu já ia fazer, que era sobre o plano de negócio, Uhum. e como a gente começou pelas dúvidas, né? Sim, Como calcular o preço do meu produto? exatamente. Olha, isso aí é 90% das aulas que a gente tem, dos contatos que a gente tem, a gente percebe que é uma dificuldade das pessoas. O que elas fazem? Ou elas copiam o preço do concorrente, e aí é um problema. Porque eu não sei qual é o custo do meu concorrente. Sim. Se o custo do meu concorrente for for inferior ao meu custo, e eu cobrar o mesmo preço dele, eu não vou ter o mesmo resultado dele. Eu vou trabalhar o mesmo tanto e vou ter um resultado inferior. Ou então, não, eu vi lá, eu gastei R$ 10 para fazer, vou colocar 30%, vou colocar 50%. As pessoas, elas vão fazendo isso de maneira aleatória. Há um cálculo, né? Existem planilhas, mas há um cálculo simples que a gente pode fazer. Mas 3 coisas são importantes quando a gente fala de Legal. preço. Primeiro, a gente fala dos 3 Cs. Primeiro, o C é o C do custo. Quanto me Ah, custa? Tem gente que não sabe.
quanto custa. Eu preciso, vamos pegar um bolo. Quantas Tá. gramas de farinha, quantos ovos? 1 quilo de farinha custa R$5, eu vou usar 100 gramas para esse bolo. Pega 1 quilo, divido por 10. Eu tenho que saber o cálculo exato de quanto me custa aquilo ali. Primeira coisa. Segunda coisa é o C do concorrente. Eu tenho que sim olhar o meu concorrente, que é o mercado. Quanto que o meu concorrente está cobrando, né? Eu não posso cobrar muito mais caro que o meu concorrente se eu ofereço a mesma coisa que ele. Ou se eu ofereço algo inferior, como que eu vou cobrar o mesmo preço se o que eu ofereço não é tão bom, não tem tanta qualidade quanto o dele? Então, o concorrente eu preciso olhar. E o terceiro, eu preciso olhar para o cliente, o terceiro C, a percepção do cliente. Posso cobrar mais caro que o meu concorrente em algumas situações? Posso. Quando eu posso cobrar mais caro que o meu concorrente? Quando eu ofereço algo de valor superior. Quando a satisfação do cliente é superior. Por exemplo, a Coca-Cola e a Dolly. Tá. A pessoa ela vai pagar R$12, R$10 numa Coca-Cola feliz, né? E não vai deixar de sei lá, R$5, $1, não sei quanto. Que é refrigerante tanto quanto, mas todo o valor agregado pela propaganda da Coca-Cola, sabor, questão de infância e tudo, faz com que a Coca-Cola possa cobrar mais caro, estando no mesmo mercado que a Dolly. Então, eu posso cobrar desde que eu ofereça seja superior, né? Entendi. Eu vindo pra cá, só para dar um exemplo, Fica à vontade. eu via aquele Espaço Animal, não, Mundo Animal. Tá. Que tem lanche, tem brinquedo para as crianças e tal. O que acontece? O que eles vendem? O Mundo Animal não vende lanche. O Mundo Animal vende aquela brincadeira para as crianças, né? O que atrai os clientes? Os pais. A brincadeira que vai levar as crianças, né? Tá. É um lugar temático para as crianças irem. Então, eles podem cobrar mais caro do que os outros. Por quê? Porque eles oferecem mais. Eles não só vendem lanche. Sim. Eles vendem toda a questão dos brinquedos. Aí tem o leão que se veste, canta parabéns e faz toda aquela questão.